calhou aqui, bateu direitinho a mensagem. Eu viverei milagres. Quantos creem nisso? Quantos querem viver milagres? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Eu estou um pouco assim, eu acordei segunda-feira um pouco resfriada, mas tomei logo remédio, né? Graças a Deus eu estou bem, mas a minha voz ainda não está a mesma. Então, aquele glória, né, que eu estou acostumada a dar, eu não consegui dar hoje. E é horrível, né? A gente está acostumada a dar glória a Deus, vibrar, e a gente não conseguir dar uma angústia, né? Eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Atos capítulo 2, do verso 42 a 47, nós vamos ler. Enquanto vocês estão aí procurando, né, nós vamos fazer uma oração. A mensagem de hoje é uma mensagem de aprendizado, de reflexão. Eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês o que Deus ministrou no meu coração. Deus tem falado muito comigo sobre mentalidade, né? Mudar a mentalidade. E eu creio que Deus vai trabalhar hoje de uma forma sobrenatural na mente de vocês, ao ponto de que a palavra vai ser germinada aqui na mente e vai florescer no coração. Quantos creem nisso? Amém. Acharam? Posso ler? Vamos ler lá, Atos 2, verso 42 até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e das orações. E em cada alma havia temor. Em cada alma havia o quê? Em cada alma havia temor. E muitos, não eram poucos, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui, Senhor, neste altar. Estou por obediência ao Senhor. Tu conheces o meu coração. Tu sabes, ó Pai, que eu não estou aqui confiando na força do meu braço. Estou aqui reconhecendo a minha total dependência do Teu Espírito. Que tudo que venha sair da minha boca, Senhor, que nada venha ser de mim, porque se for de Ti, Senhor, nada vai acontecer. Então, Senhor, eu te digo, eis-me aqui, use-me a mim para a glória do Teu nome. Que o Teu povo venha sair daqui nutrido, alimentado, cheio de ânimo, de vigor, de fé, de esperança no Senhor Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos aqui falar mais uma vez sobre a igreja primitiva, né? Falar sobre essa igreja, todas as vezes que eu leio esse texto, meu coração se estremece. Porque nasce no meu coração um desejo muito forte de viver tudo aquilo que eles viveram. Por que não podemos viver? Se Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que Ele. Jesus expulsou o demônio, isso aí a gente expulsa, né? Mas Jesus fez paralítico andar. Quantos gostariam de ver um paralítico andar? Quantos gostariam de ver um cego enxergar? Quantos gostariam de ver um morto ressuscitar? Nós podemos. Mas por que nós não vivemos isso? A receita está aqui, na palavra de Deus. Então, eu queria hoje é um estudo, né, um culto de doutrina. Então, o desejo do meu coração,
Que essa ardência que eu sinto no meu coração, de querer viver isso em nossa igreja, não querendo vir para a igreja para receber algo para nós, mas para que o reino de Deus seja expandido. Quando o reino de Deus é expandido, é porque a igreja está colocando em primeiro lugar o reino de Deus. E quando a igreja coloca em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas, o que acontece? Nos é acrescentado. Então eu acredito que nós precisamos ter essa mentalidade, para nós vivermos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos viver. Então eu queria agora falar sobre a igreja primitiva. O segredo para o crescimento explosivo dessa igreja estava fundamentado em 5 pilares. Nós lemos aqui no verso 42. Se vocês estiverem com a Bíblia aberta, não sei se vocês estão. O primeiro fundamento é, eles se dedicavam a 5 pilares. O primeiro é, eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos. O segundo fundamento é que eles se dedicavam, ou seja, eles se perseveravam na comunhão. Quando eu falo de doutrina dos apóstolos, eu estou falando que eles se dedicavam a estudar a palavra, a entender a palavra. E quando eu me dedico a estudar a palavra, eu estou querendo conhecer a Deus, porque a palavra de Deus é revelação dele próprio para nós. Então, quando eu falo de comunhão, quando eu me dedico à comunhão, é porque eu estou perseverando, eu estou me dedicando para preservar a unidade da igreja, para que a gente viva em coinonia, em comunhão, em paz, em alegria, em unidade. Quando eu falo o terceiro pilar, o terceiro fundamento é o partir do pão. Essa igreja se dedicava na prática da Santa Ceia, em trazer à memória tudo aquilo que Jesus fez por nós, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. Essa igreja se dedicava às orações. E quando a gente fala de oração, a gente fala de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. Então, esses 4 fundamentos geravam o 5º fundamento, que era o temor. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Temor do Senhor. O que é temor? Porque temor é diferente de temor do Senhor. Temor é medo. E temor do Senhor é medo? Também. Mas não medo, porque o ser temido é uma ameaça. Nesse caso, esse ser temido é Deus. O conceito de temor, ou temor, se manifesta quando a reverência a Deus, o respeito a Deus é tão profundo, é tão elevado, que eu faço qualquer coisa para não entristecê-lo, para não ofendê-lo, para não decepcioná-lo. Isto é temor do Senhor. Medo de entristecer o nosso Deus, medo de desonrar o nosso Deus, medo de desrespeitar o nosso Deus. Isso é temor do Senhor. Biblicamente, temor do Senhor é reverência, é respeito, é veneração, é adoração. A palavra diz que em cada alma, não era em alguns membros da igreja, em cada membro daquela igreja havia temor. Ou seja, a gente via que em cada membro daquela igreja havia um cuidado de não ofender a soberania de Deus. Isso pressupõe que essa igreja, de modo absoluto, todos reconheciam quem Deus era. Quem Deus é? Deus é o Senhor, o soberano Deus, o Rei dos Reis, o grande eu sou.
Eles reconheciam quem Deus é. E isso era unânime naquela igreja. Era tão verdadeiro, tão profundo esse temor, que eles decidiram agradar a Deus em tudo. Não por obrigação, não por medo, mas pelo desejo profundo de não entristecê-lo, de não desapontá-lo, de não ofendê-lo. Esse era o conceito de temor que havia em cada alma daquela igreja. Eu não sei se vocês conseguiram entender. Se vocês conseguiram entender o que é temor do Senhor? Se vocês entenderam, diga amém. Nunca sou de beber água, mas no altar. Mas a garganta aqui está incomodando. Pastora, mas como eu faço para ter esse temor, essa reverência tão profunda? Como que eu faço para que isso nasça dentro de mim, que isso seja presente na nossa vida? A dedicação desses 4 pilares, o ensino da palavra, a comunhão, o partir do pão, as orações, gerava o temor. Quanto mais eles praticavam esses 4 fundamentos da vida cristã, mais milagres aconteciam. E quanto mais milagres aconteciam, mais eles temiam a Deus. Olha o que diz em Salmo 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para aquele que o teme. Olha que coisa tremenda. A intimidade do Senhor não é para qualquer um. É para aquele que o teme. Como é de extrema importância a igreja entender o que é temor do Senhor. Na igreja primitiva, o temor do Senhor vivia imperando e operando na vida de cada crente. E isso gerava milagres, gerava prodígios. Eu quero agora falar sobre Lucas, o autor do livro de Atos. Ele não é só o autor do livro de Atos, ele é autor também do Evangelho de Lucas. Ele não era um dos 12 apóstolos. Ele era um gentinho que se converteu, né? E escreveu esses livros, esses 2 livros. E eu vou falar um pouquinho de Lucas, do livro de Lucas, porque o Lucas, evangelista Lucas, ele enfatiza o termo temer a Deus nesses 2 livros. Lá em Lucas capítulo 1, verso 50, ele diz que a misericórdia do Senhor vai de geração a geração sobre aqueles que o temem. No capítulo 18 do livro de Lucas, verso 2, diz de um juiz que não respeitava os homens e não temia a Deus. No capítulo 23 do livro de Lucas, verso 40, ele volta a usar a expressão temor, quando o ladrão da cruz blasfema contra Jesus e ele diz: nem aqui tu temes? Já no livro de Atos, para Lucas, o temor a Deus é que caracteriza quem é discípulo do Senhor. Na teologia de Lucas, o temor a Deus é que define aqueles que foram chamados para a salvação. Olha que forte. No livro de Atos, capítulo 10, ele fala de Cornélio, que ele era um homem piedoso e temia a Deus. Se você ler todo o capítulo 10, você vai ver que Lucas repete a palavra temor, caracterizando como alguém que faz parte da salvação. Se Lucas estivesse aqui agora, se ele estivesse aqui entre nós agora, de repente, se ele estivesse aqui no altar pregando, ele iria dizer que chamados para a salvação não são os membros da Assembleia de Deus. Ele não diria que chamados para a salvação são os membros da Igreja Batista, ou da Igreja Metodista,
ou da igreja presbiteriana. Para Lucas, chamados para a salvação são aqueles que temem a Deus. Isso quer dizer que não importa qual é a igreja que eu congregue, se eu não temo a Deus, a salvação de Cristo não está operando na minha vida. Ele nos faz entender que temer a Deus é a marca de destaque da igreja que realmente serve a Cristo. Temor a Deus é a marca da igreja que realmente serve a Jesus. Mas pastora, qual é a natureza do temor dessa igreja? De onde vinha esse temor? O temor dessa igreja operava no coração de cada crente. Eles não brincavam de fé. Eles não brincavam de servir a Deus. Hoje nós vivemos numa geração de crente, onde o temor se perdeu. Não há preocupação nenhuma. Não há preocupação daquilo que agrada ou ofende a Deus. Há uma preocupação de ser crente? Na verdade, eu tenho que falar com muito cuidado, mas eu tenho que falar. Há uma preocupação muito grande de ser crente dentro da igreja. Mas fora, só a misericórdia. Usamos qualquer roupa. Tomamos às vezes decisões que a gente sabe que vai contra o princípio de Deus. Erramos com o nosso marido, com a nossa esposa. Mentimos, damos calote. Essa é a geração da igreja contemporânea, que não se preocupa ou não conhece o temor do Senhor. O temor do Senhor diz para mim que o Deus que está comigo no templo, Ele continua comigo no shopping, na faculdade, no trabalho, na praia, na faculdade, na escola, no mercado, dentro da minha casa. E se eu temo a Deus, eu não só o temo dentro da igreja, eu o temo em qualquer lugar, pois eu entendo que qualquer lugar é o lugar do seu reinado, é o lugar da sua soberania, é o lugar da sua presença, é o lugar do seu comando e o lugar do seu reinado. A prática da vida cristã, preste atenção, a prática da vida cristã se expressa pelo temor a Deus. A verdade é que os crentes da igreja primitiva viam o Deus como o Senhor. A igreja contemporânea vê Deus como servo. Eu vou falar uma frase aqui que eu ouço e eu fico muito angustiada quando eu ouço essa frase. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Agora você vê uma mulher de Deus ou um homem, vou falar sobre mulher de Deus, que eu converso mais com mulheres, né? Faço mais gabinete com mulheres, converso mais, conselho mais a mulheres. Uma mulher que se diz ser uma serva do Senhor, recebe uma cantada de um incrédulo, e tu sabe, né? Que a mulher, ela ganha o quê? Pelo que ela ouve. O homem sabe disso, fala que ela gosta de ouvir. Aí a serva do Senhor, aquela que diz ser uma mulher de Deus, sai com um incrédulo.
Se saísse, né? Saísse para conversar, tudo bem. Mas só não sai não. Peca. Peca feio, mas peca com vontade. Em nenhum momento lembra do nosso Senhor. Em nenhum momento lembra dele. Aí a gente já sabe qual é o final, né? Desobediência, desonra ao Senhor. A verdade é que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É desse jeito. Quebra a cara. Quebra a cara. Se machuca toda, se arrebenta toda. E depois, por que o Senhor fez isso comigo? Joga na conta de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui que é dura. Mas cada um tem a vida que merece. A lei da semeadura existe. Aquilo que você planta, você colhe. Fruto de desobediência é desonra, é dor, é decepção, é tristeza, é amargura, é perda. Temor a Deus é algo que a igreja contemporânea precisa aprender, precisa viver. Precisa estar enxertado aqui, juventude, adolescência, no coração de vocês. Porque quando você olha para a história de Davi, Deus escolhe Davi quando ele ainda era jovem. Deus fala com Samuel quando ele tem 12 anos de idade. Deus chama Maria para ser mãe quando ela é uma adolescente. Tem noção disso? Daniel vai para a Babilônia também, jovem. E como esses jovens não se corromperam, longe da mãe, longe do pai, num lugar corrompido, Babilônia, lugar de pecado, no Egito, não se corrompem. Isso se chama temor a Deus. E quem teme a Deus, o sucesso é garantido. O final de uma vida de vitória é certa. É só vocês lerem a Bíblia que vocês vão ver o fim de cada um deles. Deus esteve com cada um deles. E nessa igreja havia temor no coração dos crentes. E olha que interessante, havia temor no coração dos crentes e havia temor no coração dos incrédulos. Como assim, pastor? Os incrédulos viam que o temor dos crentes era tão autêntico, era verdadeiro, que eles também passaram a reverenciar o Deus da igreja. Por que hoje debocham de nós? Por que hoje debocham do nosso Deus? Culpa nossa. Porque nós não o reverenciamos. Nós não o honramos. Nós não o respeitamos. Como nós queremos que o mundo o respeite? Se nós somos o seu povo. O que nós vivemos é consequência dos nossos erros. Em Atos 2:47 diz que eles louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo. Isso quer dizer que os incrédulos olhavam para ele e desejavam ser igual a eles, admiravam eles. E eu faço a pergunta hoje para vocês: será que o povo deseja ser como nós? O povo nos admira? Reflita sobre isso. O temor da igreja primitiva era individual e coletivo. Individual porque a palavra diz que em cada alma havia temor. E coletivo porque todo
todos tinham tudo em comum. Eles se pareciam. Olha que interessante, eles se pareciam. E por isso caíam na graça do povo. Era notório que estava sendo estabelecido uma cultura, um estilo de vida. Sabe qual era a cultura que estava sendo estabelecida pelaquela igreja? A cultura do reino. Eu acho que vocês não entenderam. Eles se pareciam tanto. Eles se pareciam tanto. A unidade era o real. O temor gera isso. Que estava sendo estabelecido um estilo de vida. Até quem não cria em Deus queria ser como eles, queria imitar eles. E essa cultura que estava sendo estabelecida era a cultura do reino de Deus. É muito forte, irmãos. Isso gerava um bom testemunho da igreja para o mundo. Então nós precisamos entender que não há milagre com muita oração se não tem temor. Não adianta orar muito, se não tem temor, não vai dar em nada. Esse é o problema. Oramos muito, mas com temor. Há temor quando eu estou na rua, quando eu estou fazendo negócios, quando eu estou dentro de casa. Há temor. O temor anuncia Cristo em nós. Esse temor faz com que o mundo seja atraído a Cristo através de mim e de você. Através de nós. Olha o que a palavra diz. A palavra diz que a mulher crente ganha seu marido incrédulo em silêncio com obras de temor. Ela se cala e o seu testemunho contagia o coração dele. Olha que coisa tremenda. E eu quero agora pedir uma coisa a vocês. Coloque a mão no coração de vocês. Nós vamos pedir ao Senhor, porque tem sido a minha oração todos os dias. Senhor, gere em mim esse temor. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Senhor, gere em mim esse temor. Mais uma vez. Senhor, gere em mim esse temor. Olha o que o temor a Deus gera em nós. O temor me livra de pecar contra Deus. O temor é tipo um freio que me para e que não me deixa pecar. Foi igual do ônibus, vocês riram de mim, né? No domingo. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu saí lá correndo. Hoje eu vou falar. Na domingo eu não falei, mas me deu vontade de bater nele. Mas eu não bati. Na hora o Espírito Santo falou assim: que tu vai fazer? Olha o que tu vai falar. Aí o que foi que saiu da minha boca? Você é malvado, você é mau. Glória a Deus. E fui para a igreja adorar ao Senhor. Ainda abençoei o abençoado. Que é assim, que a gente tem que abençoar até quem faz mal para a gente. Quem teme ao Senhor abençoa sempre. Aleluia. O temor é tipo um freio que para a gente e não deixa a gente pecar. É isso que o temor gera em nós. O temor nos impede de pecar contra Deus. Olha o que diz em Provérbios 14, 27. O temor do Senhor há firme confiança para se desviarem do laço da morte. Em Provérbios 8, 13, olha o que diz. O temor do Senhor nos faz odiar o mal. Olha o que diz em Provérbios 14, 16. O sábio teme ao Senhor e evita o mal. O temor faz isso conosco.
o temor do Senhor. Em 2 Crônicas 19:7 diz assim: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e o fazei-o, porque não há no nosso Senhor iniquidade sem acepção de pessoa, nem aceitação de suborno. Deus é justo e Deus é imparcial. Ah, pastora, eu sou o maior dizimista da igreja. Pode falar para o pastor Marcelo? Eu posso. Não pode. Ah, eu sou o líder que tem mais, a rede maior da igreja, então eu posso. Fala com o pastor Marcelo. Não pode. A minha família é a família mais influente da igreja, então eu posso. Não pode. Sabe por que não pode? Deus não faz acepção de pessoas. E ninguém compra Deus. Ele é justo e imparcial. O temor do Senhor exercita em nós autoridade. Quando você tem temor a Deus, você tem autoridade para exercer aquilo que o Senhor te comissionou a fazer. Primeiro, porque você tem a clareza de quem Ele é o Senhor. Segundo, porque você sabe que Ele hoje habita, o Espírito dEle habita dentro de você, e que você é um instrumento na mão dEle. Então, quando você tem temor do Senhor, você exercita a autoridade de Deus. Você vai lá, porque você sabe quem é o Deus que você serve, e você sabe que Ele está contigo. Não vai ser você, vai ser Ele através de você. Olha o que diz em 2 Samuel 23:2. O Espírito do Senhor falou por mim. Olha só. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Davi aqui está falando para o seu filho Salomão. Se você ler esse salmo todo, ele vai relatar para o seu filho que o sucesso do seu reinado é porque nele havia temor do Senhor. O problema é que tem pessoas que estão brincando, não estão brincando com Deus, estão brincando de ser Deus. Essa é a verdade. Nem brincando mais com Deus, já está brincando de ser Deus. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês me entenderem o que eu estou falando, do que aconteceu nessa igreja, com esses apóstolos, que eram usados de forma extraordinária por Deus, que era um instrumento de Deus, e era usado de forma assim tremenda. Pedro passava, e a sombra dele curava as pessoas. Imagine se um crente de hoje acontece isso, pastor Marcelo. Eu nem vou terminar aqui para vocês entenderem como que eles reagiam diante da ignorância, da imaturidade do povo. Porque o povo gosta de idolatrar o homem. Idolatra o homem porque não sabe o que é temor do Senhor e não tem temor do Senhor. Lá em Atos 14, do verso 8 a 10, Paulo vai a Listra com Barnabé, e na porta do templo ele vê um aleijado de nascença, e ele, com os seus olhos espirituais, ele enxerga que naquele homem a fé que podia curar ele. Na mesma hora ele vai até aquele homem, ele ministra sobre aquele homem, e a gente sabe, Deus estava com eles. Eles estavam exercendo a autoridade que Deus tinha dado a eles. O enfermo é curado, fica de pé. O povo fica admirado, porque via desde a nascença. Ele estava sempre naquela porta. Aí aquele povo que fica, como hoje, endeusando. Dizem assim em Atos 14, do 11 a 13. Olha o que eles falam. Os deuses
vou conjecturar aqui. Gente, deuses em forma de homens desceram até nós. Tentam até dar um nome para eles de Júpiter e Mercúrio. Eu não vou me aprofundar aqui, porque senão não vou conseguir pregar tudo. Eu nem não enxergo direito, mas acho que estou no tempo ainda. Quando Paulo e Barnabé percebem que eles estão idolatrando eles rasgam as suas vestes. E lá no capítulo 14, verso 15, eles falam assim: parem com isso, porque nós somos homens igual a vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Somos falhos. O que acabou de acontecer aqui foi Deus que fez. Foi o Senhor que fez. E ali ele começa a pregar, engrandecer o nosso Deus. Mas não é isso que acontece hoje. Empina o nariz e se sente um Deus. E nós estamos vendo aí uma igreja sem temor ao Senhor, crescendo. A consequência disso? Milagres, prodígios, aquilo que o nosso Deus pode fazer através de nós, não acontece. Porque se acontecer, vai ser um monte de Deus aqui na terra. Vai ser um monte. A verdade é que quando acontece algo no meio, através de nós, vamos ser verdadeiros. Hoje é uma palavra de reflexão, não é para dar glória a Deus, sapatear. Refletir. Quando Deus nos usa, nasce uma vaidadezinha no nosso coração, que nos faz achar que nós merecemos méritos. E nós não merecemos nenhum mérito. Tudo que temos, tudo que somos e aonde chegamos, veio do Senhor. Ai de nós se não fosse o Senhor na nossa vida. O temor do Senhor gera em nós confiança. Vou voltar aqui, ó. O temor do Senhor gera em nós, nos livra de pecar contra Deus, nos exercita a exercer a autoridade e gera em nós confiança. Olha o que diz em Provérbios 14, 26 e 27. Quem teme ao Senhor anda com tranquilidade e com firmeza. Eu quero contar uma experiência aqui. Ela não gosta, nem vi minha filha aqui hoje, a Joyce. Ela não gosta, ela já apareceu ali. Mas ela estava acostumada, né, as três, que o pai levasse na escola, levasse e trouxesse, né, da escola. Mas só que não pode ser mais assim. Eu comecei a trabalhar e elas tiveram que aprender a se virar, sozinha. E a Joyce lá em casa, ela sempre foi eu chamo ela de docinho, né? Ela falava mamãe, acabava comigo. Mamãe, eu te amo. Cada uma tem o seu jeitinho. A Jennifer me defende, né? O jeito dela é de expressar o amor, o carinho. Ela me defende. Ela vê que eu fico desesperada, ela já se levanta, mãe, e vem querer me ajudar. Então cada uma expressa do seu jeito. E eu tive que deixar a Joyce indo sozinha para a escola. E eu pedi para me deixar ela ir sozinha. É lógico, eu pedi uma folga no meu trabalho. E falei que ia depois sair mais tarde, né, no dia seguinte. Peguei a Joyce e fui com ela. Joyce, nós vamos andando, porque mamãe vai te ensinar um caminho para você aprender a ir andando. Que era perto, não era muito longe da escola, da minha casa. No dia seguinte eu fui trabalhar. Quando deu a hora, eu estava no trabalho, quando deu a hora dela ir para a escola, me deu um desespero. E eu comecei a chorar.
E a vontade era de ir embora e ir atrás dela. Mas aí na hora, o temor, irmãos, o temor do Senhor veio diante de mim e falou: que isso? Dentro de mim, que isso? Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Você não confia em mim? O temor do Senhor gera tranquilidade. Aí eu falei: Senhor, amém. Então eu vou encontrar mais tarde com a minha filha em casa, em nome de Jesus, bem. E para a honra e glória do meu Deus, está aí, ó. Já está trabalhando, anda para lá e para cá sozinha. É assim. O temor do Senhor nos gera confiança, a certeza de que Deus está no controle da nossa vida, que não cai um fio do nosso cabelo sem a permissão do Senhor. É Ele que nos conduz. Aleluia! Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. O temor do Senhor nos livra de pecar. O temor do Senhor exercita em nós autoridade. O temor do Senhor gera em nós confiança. Agora, qual é o efeito do temor na igreja? Gente, eu não estou enxergando lá. Já estou acabando. Os efeitos do temor do Senhor na igreja. O temor do Senhor gera na igreja unidade. Uma igreja que vive em unidade não vive em confusão, em divisão, em guerrinha. Olha o que diz lá em Atos 2, 43, 44 e 46. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos criam, estavam juntos, tinham tudo em comum. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. É muito lindo isso, né? A igreja que tem temor do Senhor pratica a comunhão espiritual. Em João 13:35 diz assim: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como que eu quero que o mundo saiba que eu sou discípulo de Cristo? Pelo meu corte de cabelo? Pela roupa que eu uso? Pelo tamanho da Bíblia que eu carrego? Quanto maior a Bíblia, mais crente eu sou? Ando igual a Santa Rona, mas vivo fazendo fofoca. Vivo falando mal, murmurando, machucando o meu líder, ou o líder machucando o liderado. Se saio da igreja, saio tentando destruir a igreja, e ainda me sinto santo, por estar prestando esse serviço para Satanás. Porque na verdade, o único que se interessa, o único que tem interesse no prejuízo da igreja é Satanás. Então quando você sai de uma igreja falando mal, arrumando problema, você está trabalhando para ele. É para ele que você está prestando serviço. A igreja é o corpo de Cristo. Você está mexendo com o corpo de Cristo, o corpo espiritual do Senhor. Precisamos atentar para isso. Olha o que Jesus, na sua oração sacerdotal, diz: Pai, eu te rogo que estes que tu me deste, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Não tem como
como o mundo saber que nós somos discípulos de Jesus se não formos um? Se não ficarmos, vivermos assim. Não é assim. Assim há brechas. E o diabo vem com força. Por isso que há muitos feridos dentro da igreja. Irmãos matando outros irmãos. É horrível. Como que pode nós que dizemos que servimos a Jesus, vamos para as redes sociais e ofendemos uns aos outros? Por isso que a Bíblia fala que o filho das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Só o nosso povo que mata guerreiro do mesmo exército fica de picuinha boba, competindo dentro da igreja, pensando que é para ele alguma coisa. Não vai crescer se há esse sentimento no teu coração. Não há temor. Não está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Deus está vendo. Deus não vai fazer um pecador porque tu está pecando dentro da igreja. Deus não vai deixar crescer uma coisa dessa dentro da igreja. Aí fere o irmão, machuca o irmão. Quantos estão desviados, feridos, por falta de unidade? Aleluia. O temor gera louvor. Já estou concluindo. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha só, eles louvavam a Deus e caía na graça de todo o povo. Era um louvor verdadeiro, era um louvor sincero, era uma adoração genuína. Não olhava quem estava cantando, porque se for da minha panelinha, glória! Pula, fala em mistério. Mas se não for da minha panelinha, se não for quem eu quero, fica lá, sério, parado, torcendo para que a igreja fique uma geladeira. Que é isso, irmão? Cadê a reverência ao Senhor? Cadê o respeito ao nosso Deus? Ele está aqui. A palavra de Deus diz: aonde tem um ou dois reunidos no seu nome, ali ele se faz presente. Se ele está aqui, vamos prestar a devida reverência ao nosso Deus. Pode ter meia dúzia de gente aqui. Começou o louvor, adore, se rasgue na presença do Senhor, porque você vai sair daqui edificado. Você não precisa de quantidade de gente. Você não precisa ser influenciado por ninguém. Você não depende de ninguém para adorar a Deus. Adore, adore, porque a tua bênção vem. Você está dando a devida reverência a Deus. O temor do Senhor, e aqui eu estou acabando, gera o crescimento da obra de Deus. Olha só lá em Atos 1, capítulo 5, capítulo 15. Começou a igreja com 120. Em Atos 2, 44, de 120 foi para 3.000. Em Atos 4, verso 4, agora de 3.000 vai para 5.000. Em Atos 2, 47 diz assim: louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias, era todos os dias, o Senhor acrescentavam aqueles que haviam de se salvar. Todas as vezes que ele se reunia, tinha conversão, tinham pessoas se entregando a Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Em Atos 8, 6,
Olha o que ele diz, Lucas. Ele nem conta mais, porque a igreja já tinha crescido tanto que ele fala: grande era a multidão daqueles que criam. Agora é multidão. Olha o que o temor gera na igreja: crescimento. Vou pedir vocês para ficar de pé. Glória a Deus. Aí eu lanço a pergunta: qual é o nosso problema? Qual é o nosso problema? Qual é o problema da igreja contemporânea? Eu acho que nós devemos deixar um pouco de lado de orar pelos bens materiais. E nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque se fizermos assim, as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Vai vir, irmãos, vai vir, vai vir. Deus vai nos dar. Você acha que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores vai se manifestar onde Ele não recebe a devida honra, a devida reverência? Não vai não. Quando o Senhor é reverenciado, a sua presença se manifesta. E é onde Ele se manifesta, as necessidades são atendidas. A palavra diz assim, lá em Salmos 34: nada falta àqueles que temem ao Senhor. Eu vou repetir: nada falta àqueles que temem ao Senhor. Não é a pastora André que está falando, não é o pastor Marcelo, não é o evangelista Fabrício. É a palavra de Deus que está falando. Está aí o segredo da nossa vitória: temer a Deus, temor do Senhor. Para terminar aqui, eu quero ler Atos 5. Aleluia! Atos 5, do 12 ao 16. Preste bem atenção. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Quantos creem que isso pode acontecer através de nós? Eu creio. E todos costumavam se reunir de comum acordo. Olha a unidade aí. No pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a ele. Porém o povo tinha uma grande admiração por eles. E aumentava sempre o número de crentes. Olha só. Uma multidão de homens e mulheres. Como o pastor Paulo falou, Deus multiplicou. A ponto de eles levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinham também muita gente de cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes, atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Eu vou aqui fazer uma oração, porque eu sei que é uma palavra de confronto, mas está aqui, irmãos, o segredo para nós rompermos,
para nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para a gente. Não adianta orar muito se não tiver temor. Não adianta cantar, ficar cantando se não há temor a Deus. Respeito, reverência, rendição ao Senhor. Rendição ao Senhor. Não só dentro da igreja, mas em qualquer lugar que você estiver. Coloque a mão no seu coração que eu vou orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito nos ajude, neste momento, a fazer uma oração que toque o teu coração. O que nós queremos te pedir nesta noite é que gere em nós temor. Gere em nós temor do Senhor. Temor a Deus ao ponto, Senhor, de onde nós estivermos, em qualquer lugar que nós estivermos, nós venhamos honrar a Ti, nós venhamos render a Ti, nós venhamos glorificar o Teu nome, para que através de nós, Senhor, as pessoas possam ver Cristo. Que através de nós, os milagres, os prodígios que essa igreja viveu, nós possamos viver também. Queremos viver isso na nossa igreja. Queremos viver isso na nossa casa. Nós queremos viver aqui, Senhor, no nosso bairro, em Barra de São João. Fere nossos corações, Senhor, com esse desejo de ter o temor santo do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.